A história de Mefibosete é uma das narrativas mais profundas da Bíblia sobre graça, aliança e restauração. Ela começa muito antes de seu nome ser mencionado, nasce no coração de uma crise nacional em Israel e revela como Deus age quando uma linhagem perde o trono, mas não perde o alcance da misericórdia do Senhor. Israel vivia o período da sua primeira monarquia. Saul havia sido ungido como o primeiro rei de Israel, escolhido em resposta ao clamor do povo. No entanto, desde cedo, Saul demonstrou um coração instável diante da palavra do Senhor. Sua desobediência não foi pontual, mas progressiva. Ele passou a agir segundo sua própria vontade, relativizando as ordens de Deus, usurpando funções sacerdotais e preservando aquilo que o Senhor havia ordenado destruir. Foi nesse contexto que Deus declarou algo definitivo por meio do profeta Samuel. Porém agora não subsistirá o teu reino. O Senhor já tem buscado para si um homem segundo o seu coração e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. 1 Samuel 13:14. Mais adiante, Samuel reafirma: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, melhor do que tu. Aqui acontece uma ruptura decisiva. Deus encerra a dinastia de Saul. Pela lógica humana, o trono deveria seguir a linha sucessória natural. Saul, depois seu filho Jonatas e então Mefibosete, neto do rei. Aqui Deus mostra que em Israel o trono não era sustentado apenas por genealogia, mas também por fidelidade à aliança com Deus. A desobediência de Saul não afetou apenas sua própria vida, ela alterou o futuro de toda a sua família. Jonatas, o herdeiro legítimo, tinha todas as credenciais para reinar. Era valente, íntegro e amado pelo povo. Ainda assim, ele reconheceu algo maior. Deus havia escolhido Davi. Em vez de lutar pelo trono, Jonatas se submete ao plano de Deus. As Escrituras dizem que a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como sua própria alma. Esse amor se expressa de forma simbólica quando Jonatas entrega a Davi sua capa, sua espada, seu arco e seu cinto, um símbolo de realeza. Era como se Jonatas dissesse: o reino não será meu, mas eu confio no Deus que governa o reino. Ao contrário do rei Saul, seu pai, Jonatas era fiel, obediente à vontade de Deus acima do reino ou qualquer coisa. Em meio à perseguição implacável de Saul contra Davi, Jonatas firma uma aliança que atravessaria gerações. Jonatas declara: seja o Senhor entre mim e ti, e entre minha descendência e a tua para sempre. Essa aliança não era política, mas espiritual. Não dependia do trono, mas da fidelidade de Deus. A tragédia se consuma na batalha contra os filisteus. Saul e seus filhos morrem no mesmo dia, e os filisteus feriram a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. 1 Samuel 31:2. A casa real cai. A dinastia de Saul termina. O reino de Israel, por determinação divina, passa à casa de Davi. É nesse colapso que surge Mefibosete. Ele tinha apenas 5 anos de idade quando recebeu a notícia da morte do pai e do avô. Em meio ao pânico, sua ama o toma nos braços e foge, temendo represálias políticas, pois naquela época, quando um rei sucedia outro, era comum que perseguisse seus herdeiros a fim de extinguir a linhagem do rei deposto, prevenindo assim tentativas de reconquistar o reino no futuro. Mas nessa fuga apressada, ela cai e o menino fica aleijado dos pés para sempre. A Bíblia registra: era ele da idade de 5 anos. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou aleijado dos pés. 2 Samuel 4:4. Mefibosete cresce marcado por 3 realidades duras. Era descendente de um rei rejeitado,
herdeiro de um trono deposto e portador de uma deficiência que, nesta época, culturalmente, lhe dificultava o acesso para qualquer posição de honra. Em vez de viver em Jerusalém, ele vive em Lodebar, um lugar distante, esquecido e sem recursos. Lodebar ficava a leste do Rio Jordão, na região de Gileade, fora do centro político e espiritual de Israel. Era um lugar distante de Jerusalém, longe do templo, longe do trono e longe da vida pública do reino. O próprio nome Lodebar vem do termo hebraico Lo e Dabar e carrega a ideia de lugar sem pasto, lugar sem palavra, lugar estéril. Teologicamente, Lodebar representa um estado de existência. Longe da promessa, fora do centro da vontade de Deus, vivendo apenas para sobreviver, sem expectativa de restauração. Mefibosete, em Lodebar, vivia como alguém que sabia que pertencia a uma linhagem real, mas acreditava que nunca mais pisaria no palácio. Lodebar é o lugar onde as pessoas vivem quando acreditam que a história acabou. Era ali que vivia escondido alguém que nasceu para o palácio, mas terminou no anonimato. Anos depois, Davi já está firmemente estabelecido como rei. Ele vence inimigos, consolida o reino e poderia facilmente apagar qualquer vestígio da casa de Saul. No entanto, algo surpreendente acontece. Davi se lembra da aliança celebrada com Jonatas diante de Deus. Ele pergunta: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? 2 Samuel 9:1. Essa pergunta muda tudo. Não é uma investigação política, é um movimento de graça. Quando Mefibosete é trazido à presença do rei, ele se prostra, esperando o juízo. Mas Davi diz: não temas, porque certamente usarei de bondade contigo, por amor de Jonatas teu pai. 2 Samuel 9:7. Davi devolve as terras, restaura sua dignidade e faz algo ainda mais profundo. Coloca Mefibosete para comer continuamente à mesa do rei. A Escritura encerra esse encontro com uma frase poderosa. Mefibosete comia sempre à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. 2 Samuel 9:13. A deficiência não foi removida, mas deixou de definir sua posição. A graça o reposicionou espiritualmente. Essa história aponta diretamente para Cristo. Jesus é chamado nas Escrituras de Filho de Davi. Livro da geração de Jesus Cristo, Filho de Davi. Mateus 1:1. Mas ele também é chamado de Raiz de Davi. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Apocalipse 22:16. Ele é tanto o cumprimento da promessa quanto a fonte dela. Assim como Mefibosete, nós também perdemos o direito por causa da queda. Não herdamos o reino por mérito. Vivíamos longe, em nossos próprios Lodebares, mas Cristo, o Filho de Davi, nos chamou não para julgamento, mas para a mesa do rei. Como diz o apóstolo Paulo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 8:8. A história de Mefibosete nos ensina que Deus remove reinos por desobediência, mas restaura vidas por graça. Que alianças feitas no temor do Senhor atravessam gerações. E que no reino de Deus não é a queda que tem a última palavra, é a misericórdia. Porque onde o trono foi perdido, a mesa foi preparada.